Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, então, vamos falar um pouco sobre zigomicota, tá? Mas vamos falar sobre zigomicota num sentido mais amplo, assim como nós falamos também de quitridiomicota, né? Sensu lato, tá? Desde 2001, com a proposição das endomicorrizas em um filo à parte de zigomicota, ou seja, os glomeromicota, já se colocava então em xeque o quanto o zigomicota poderia representar um agrupamento natural, né? Hoje, a exemplo de glomeromicota, muitos outros grupos que tradicionalmente estavam sendo tratados como zigomicota, na verdade hoje representam outros vários filos, tá? E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Por exemplo, nessa filogenia aqui, zigomicota nem aparece, tá? Os grupos tradicionalmente reconhecidos em zigo são considerados como filos, como eu falei antes, tá? Aqui nessa filogenia mais recente, a gente vê, por exemplo, zoopagomicota e mucoromicota, que antes estavam classificados em zigomicota, certo? O importante aqui é que a partir desse momento da diversificação da linhagem dos fungos, a gente percebe que os grupos, todos eles os mais derivados, sejam os zigomicota, sensulato, ascomicota, basidiomicota, né, eles não apresentam mais flagelo, ou seja, aquele zoósporo, né, móvel, que é característico e está presente nos fungos mais essas linhagens mais antigas, né, como Chytridium-Mycota sensulato, ok? Tá? Ou seja, a perda do flagelo é um evento extremamente importante, né, dentro da evolução dos fungos e reconhecido, né, como uma característica que se perdeu para a diversificação dessa linhagem dos fungos, porque nenhum ramo ou nenhum grupo derivado dos fungos mais recentemente apresenta esse flagelo, certo? E essa diversificação deve ter acontecido há 600 mil a 1 milhão de anos atrás, tá? Aproximadamente. Nessa filogenia aqui, de forma introdutória ao zigomicota sensulato, eu gostaria só de mostrar para vocês que essa filogenia, na verdade, ela representa a última proposta de classificação dos fungos, tá? Então, os zigomicota tradicionais, hoje, eles são reconhecidos nessa filogenia, aqui nesse sistema de classificação, com 7 filos e mais glomeromicota, que desde 2001 já tinha sido proposto, né, nesse nível hierárquico de filo. Tá? Então, percebam que todos aqueles grupos tradicionais, que eram ordens ou classes ou subfilos de zigomicota, hoje, na verdade, representam vários filos. Né? Então, zigomicota tradicional, sensulato, podemos dizer assim, hoje, nesse sistema de classificação, são considerados 8 filos. Tá? Ok. Bom, feita essa introdução, então, sobre o sistema de classificação, sobre a evolução do grupo, vamos tratar, então, de zigomicota de um sentido mais amplo, tá? Ou seja, o que reúne, na verdade, esses organismos que eram classificados tradicionalmente em zigomicota, tá? De modo geral, a grande maioria deles apresentam essa estrutura. Essa estrutura, na verdade, nada mais é do que um zigosporângio, tá? Do grego, então, zigos significa união, fusão. E essa união, essa fusão de gametângios resulta na formação de um zigoto que vai se maturar e vai se transformar num zigosporângio, que é uma estrutura única e exclusiva do filo
ou desse agrupamento artificial que a gente chama de zigomicota. Ok? Bom, aqui essas imagens elas são muito bonitas e elas são muito esclarecedoras, porque elas mostram, né, um fungo, uma estrutura somática filamentosa e a formação de um gametângio, tá? Então, na verdade, um gametângio que está se fusionando com outro gametângio, certo? Então, percebam que isso, na verdade, é uma copulação gametangial, ou seja, envolve a fusão de gametângios, certo? O resultado dessa fusão é a formação de um zigosporângio, certo? E é no zigosporângio que, na verdade, acontece a cariogamia, o estabelecimento da condição dicariótica primeiro, depois a cariogamia que torna o organismo diploide, e já na sequência, nessa mesma estrutura aqui mesmo, acontece a meiose, certo? Para a formação dos novos núcleos haploides, que vão dar origem a esporos haploides, certo? Bom, para caracterizar então o zigomicota, continuar caracterizando, né? Na verdade, se conhece aproximadamente aí dos fungos, zigomicota representaria 1% das espécies conhecidas, certo? Isso não quer dizer que zigomicota sensu lato só existe 1% de todos os fungos, certo? Na verdade, a gente está falando aqui de microfungos e de um grande desafio de reconhecimento de diversidade, né? Tanto é que quanto mais estudos acontecem com esses grupos, mais se percebe que o sistema de classificação ele era artificial. Então, uma grande diversidade ainda pode vir a ser descoberta, né? E trazer grandes novidades aí para esse grande grupo de fungos, tá? Algumas espécies de zigomicota elas são dimórficas. Isso quer dizer que, na verdade, elas apresentam, em algum momento do seu ciclo de vida, a fase de leveduras, tá? E essa mesma espécie, em algum momento, ela também pode ser filamentosa, ela pode também formar hifas, né? Então, a sua estrutura somática ela pode ser tanto leveduriforme como pode ser filamentosa, hifal, tá? De modo geral, esses fungos eles são terrestres, eles são sapróbios, ou seja, eles decompõem matéria orgânica morta, e ou são simbiontes. Isso quer dizer que eles estão se relacionando com outros organismos como estratégia para obtenção de energia, né? Seja de uma forma mutualista, ou seja, através do parasitismo, ou até mesmo de modo comensal, certo? Eu gosto de chamar esse grande grupo de fungos como os colonizadores primários, porque eles são os primeiros a chegarem em substratos que em substratos que começam um processo de decomposição, certo? Então, para eles serem os primeiros, eles têm estratégias específicas de chegar primeiro naquele substrato, tá? Eu estou falando aqui, por exemplo, do pão que a gente tem lá em casa, né? Em algum momento esse pão ele vai fungar, vai aparecer um mofo, tá? De modo geral, quem chega primeiro ali são os zigomicota, tá? É um rhizopus, por exemplo, tá? Que chega primeiro. Além, claro, pode chegar também penicílio, que é um ascomicota, mas de modo geral, no pão, que é um açúcar praticamente puro, né? Quem se instala primeiro são os zigomicota, assim como nas frutas, né? Então, no morango, quando apodrece o morango ou laranjas, enfim, várias frutas que a gente tem lá em casa, que são açúcares fáceis de serem digeridos, eles são primeiramente ocupados, então, por esse grupo de fungos, os zigomicota. E eles precisam ser rápidos porque enzimaticamente eles não são muito competentes, tá? Eles não conseguem competir com outros fungos que são mais tardios, mas que quando chegam, retiram eles porque têm um armamento enzimático muito mais poderoso nesse processo de sucessão de ocupação do substrato. Tá? Um exemplo de um fungo que é saprófito, que a gente vai ver daqui a pouco mais, é o Pilobolus. Né? Ele forma
Dá para a gente ver até olho nu essas estruturas que a gente vai chamar de esporangióforos, tá? São estruturas assexuais. E aqui na ponta ele apresenta, na verdade, esporângios, que é uma cápsula cheia de esporos, esporos assexuais, mitosporos, ok? É um fungo coprófila. Então, assim como o pão, assim como as frutas, o esterco, né? Ele também, em algum momento, ele começa um processo de decomposição ou de sucessão. E é um modelo super interessante para estudo de sucessão de fungos e de micro-organismos. Tá? E a gente vai, inclusive, quando tivermos aula prática, a gente vai estudar alguns representantes, principalmente o Pilobolus, que tem uma estratégia de dispersão dos esporos que é fantástica. Tá? Como eu falei, né, então os zigomicota atacam as frutas, né? E por quê? Porque são açúcares fáceis de serem assimilados, então esses organismos eles atacam, a estratégia deles é atacar rapidamente e consumir logo esses açúcares, porque logo vão chegar outros organismos mais resistentes, mais combativos, digamos, com um armamento enzimático mais poderoso, que é capaz de retirá-los e utilizar o restante do, do recurso que vai existir no substrato. Tá? Então, esses fungos, de modo geral, eles são extremamente importantes para a nossa sociedade também. Né? Além de serem os primeiros decompositores da natureza, na nossa sociedade eles causam grandes prejuízos, principalmente para os supermercados, né? Para as fruteiras, por exemplo. Ok? Então, eles são saprófitos, mas eles também podem ser sapróbios, né? Mas eles também podem ser simbiontes. Né? Aqui um exemplo de um tipo de simbiose, que é o parasitismo. Né? Eles podem ser parasitas de animais, de plantas, inclusive de outros fungos, que é o caso aqui desse fungo que se chama Spinellus. Tá? O Spinellus, na verdade, pertence à Mucoraceae. Ele não é esse cogumelo, nem esse outro cogumelo. Na verdade, ele é esses pequenos alfinetes que a gente vê sobre o cogumelo. Inclusive é chamado de fungo alfinete. Aqui nessa imagem dá para ver um pouco melhor, né? Então vocês podem ver um cogumelo que pertence ao filo Basidiomycota, é um macrofungo, e o seu parasita, uma espécie de Spinellus aqui, tá? Que é um zigomicota, parasitando esse organismo. Também existem patógenos de humanos, né? Como casos bem clássicos assim de acontecerem, né, contaminações de humanos depois, assim, no pós-operatório, né? Muitas vezes as pessoas acabam se contaminando com espécies de zigomicota, né? Também por estarem talvez com um sistema imunológico um pouco comprometido, né? E causam, inclusive, então, as famosas zigomicoses, que são micoses causadas por zigomicose. Tá? Também tem, nesse grupo de fungos, tem parasitas de insetos, né? Tem uma ordem inteira, Entomophthoralis, que são de gêneros, de famílias e de espécies que atacam insetos, tá? São bem interessantes, quem tiver interesse, vá atrás, porque vai encontrar coisas bem legais, tá? Também tem, em zigomicota, tem alguns fungos, várias espécies de alguns gêneros que eles atacam nematóides e por conta disso eles fazem controle biológico, né? Os nematóides, na verdade, são pragas hoje na agricultura. E a gente consegue ver aqui, por exemplo, né, uma hifa, tá? Formando um anel de constrição e que está prendendo um nematóide, né? Então, até poderia dizer que esses fungos eles são predadores. Aqui também, né? Dá para ver um nematóide sendo predado aí, capturado por esses zigomicos. Tá? Outras características gerais. A estrutura somática, ou seja, as hifas desses fungos que são filamentosos, ela é serocítica. Tá? Não existe uma septação regular. Na verdade, às vezes, a gente até pode encontrar uma septação simples, mas essa septação ela vai estar associada à especialização da IFA
principalmente na hora de formar uma estrutura reprodutiva, seja ela sexual ou assexual, tá? Então a gente diz que a estrutura somática é celulocítica e existem umas septações irregulares, principalmente associado a estruturas reprodutivas, tá? Esses fungos, então, na maior parte do seu ciclo de vida, eles são haploides, tá? No estágio somático, e as hifas, então, na parede celular também tem a composição de quitina muito forte, tá? Característica dos fungos. A reprodução sexuada, como mostra e caracteriza esse grupo, ela, já falei lá no início, né, ela é a copulação gametangial, ou seja, é a fusão de gametângios, né, os gametângios se encontram, eles se fusionam, formam um zigoto, e esse zigoto vai amadurecer e formar um zigosporângio, certo? Aqui dá para ver direitinho o gametângio, os gametângios formando esse zigosporângio a partir da copulação gametangial, né? Aqui um zigosporângio bem ornamentado, tá? Aqui a gente consegue ver as diferentes fases da formação do zigosporângio. E essa estrutura que é resultado da reprodução sexuada, ou seja, o zigosporângio, assim como os gametângios e outras estruturas associadas à estrutura reprodutiva sexual, podem ser utilizadas e são utilizadas, na verdade, para caracterizar os gêneros das espécies. Tá? Então, os taxonomistas muitas vezes acabam utilizando, né, caracterizando o zigosporângio, se o zigosporângio apresenta, se ele é liso, se tem algum tipo de reação, se cor é diferente, se tem ornamentação no zigosporângio. São todas características, né, estados de caractere que são utilizados pelos taxonomistas para reconhecimento das espécies e gêneros. Por exemplo, aqui a formação de um zigosporângio característico de mucor, de Absidia, de uma espécie do gênero Absidia, que inclusive a gente vai ter a oportunidade de ver isso em aula prática, tá? Enfim, entre outros exemplos que a gente pode ver aqui, tá? Com relação à reprodução assexuada, ela pode acontecer através de simples fragmentação do micélio, tá? Dependendo das condições ambientais, esse micélio ele vai se septar regularmente e vai formar, e essa septação vai formar, cada compartimento, né, vai formar um esporo, que é o que a gente chama de artrosporos, dá para ver claramente aqui nessa figura, tá? Ou pode haver também a formação de esporos intercalares, ou seja, nas hifas mesmo, tá? Então, as hifas podem formar esporos, tá? As hifas, ou seja, a estrutura somática, ela pode se especializar e formar uma estrutura reprodutiva assexual, que é o que a gente vai chamar de esporangióforo. Né? Nesse esporangióforo vai ter um esporângio, onde acontece mitose e a formação de esporos, tá? Dentro do esporângio, certo? E como essa imagem aqui mostra, né, esses esporângios assexuais, eles também são muito utilizados na taxonomia, porque é uma fonte de bastante informação morfológica para reconhecimento das espécies. Tá? Aqui, por exemplo, dá para ver, tem o gênero Mucor, entre outros gêneros como o próprio Pilobolus, que a gente vai ver, o Rhizopus, que também a gente vai ver, que é o fungo lá do pão, que a gente vai ver em aula prática. Tá? Como os esporangióforos, os esporângios, são diferentes, né? Apresentam morfologias distintas e são utilizados para reconhecimento dos gêneros e também das espécies. Ok? Como eu disse, a gente vai ver esporangióforos, né? A estrutura reprodutiva assexual de Rhizopus, de Pilobolus, nas aulas práticas, tá? Aqui, inclusive, eu trago um ciclo de vida que mostra a reprodução assexual e a reprodução sexual de Rhizopus, que é aquele fungo que ataca o pão, certo? Então, por serem fungos que precisam ocupar rapidamente o substrato, eles crescem muito rápido, né, enquanto o micélio, eles precisam se desenvolver muito rápido,
mas eles também acabam produzindo muitas estruturas reprodutivas assexuais para produzir muitos esporos, porque o esporo é uma forma rápida também de ocupação do substrato, tá? Então, eles produzem muitas estruturas reprodutivas assexuais e que, por mitose, produzem esporos, né, assexuais, e esses são liberados e acabam contaminando outros substratos com certa velocidade, né, com rapidez, tá? Mas esses fungos também fazem reprodução sexuada, que é o que a gente consegue ver aqui nesse círculo, tá? Então, aqui a estrutura somática se especializando, formando um gametângio. Aqui do outro lado, outro gametângio, eles se encontram, acontece uma fusão, certo? Notem que aqui a gente tem dois indivíduos geneticamente distintos, certo? E eles se encontram, acontece a fusão, a formação do zigósporo, tá? É nesse momento que se estabelece a condição dicariótica do ciclo de vida. Na sequência, acontece a cariogamia e a fase diploide aparece, tá? Mas logo em seguida também já vem uma meiose, tá? Para a formação dos esporos haploides sexuais, ou seja, dos meiosporos. E eles são liberados, então, nesses esporângios que são específicos aqui do zigosporângio, tá? E aí começa tudo de novo o ciclo. Percebam uma coisa importante aqui nesse ciclo, tá? Que a fase haploide, a fase azul, indicado pelas setas azuis, é a fase mais longa, né? Então, na maior parte do ciclo de vida desses fungos, eles são haploides. Em um pequeno momento, eles se tornam diploides, tá? Mas isso logo na sequência vem uma meiose e para a formação dos esporos haploides de novo. Esse ciclo aqui, ele é um pouco diferente, eu trago para mostrar que também tem a reprodução assexuada, tem a reprodução sexuada, certo? Essa parte maior aqui, a azul clara, ela é a fase haploide, né? Ou seja, onde os organismos eles são haploides. Aqui se estabelece uma condição dicariótica por conta da copulação gametangial, mas logo com a formação, a maturação do zigosporângio, vem a cariogamia, e aí se estabelece uma condição diploide, só que na sequência já acontece uma meiose, certo? Então, só para mostrar para vocês que a maior parte do ciclo de vida desses fungos, assim como todos os outros dos fungos, né, a fase mais longa é a fase haploide. Por isso que a gente diz que os fungos, uma das características é que na maior parte do seu ciclo de vida eles são haploides. Ok? Bom, para finalizar essa aula, eu queria só falar um pouquinho da importância, né? Esses fungos eles são amplamente utilizados na indústria alimentícia para a produção de queijos, de pasta de amendoim, entre outros, né? Também são extraídos uma grande quantidade de enzimas que são utilizadas, entre outros, substâncias importantes, tá? Para a sociedade, ok? Eles podem ser utilizados como biorremediação, no caso os saprófitas, né? Mas também podem fazer controle biológico, como os patógenos lá da ordem Entomophoralis, que eu mostrei para vocês, que atacam insetos, né? Eu acho que eu já falei também que eles são deteriorizadores, digamos, de alimentos, né? São os principais, são os que atacam primeiro os alimentos, né? Que dão o start da decomposição dos alimentos, de frutas, de pães e outros alimentos que a gente tem, tá? Também fazem associação com artrópodes, tá? É o caso dessa classe Trichomicetes, esses fungos, e eles vivem dentro dos artrópodes, tá? De modo geral, eles podem ser parasitas ou comensais, mas também podem estabelecer relações de mutualismo. Isso vai depender de cada caso, né? Quem tiver curiosidade pode buscar, que é bem interessante. Tá? Eles também podem formar associações com plantas,
associações ectomicorrízicas, tá? Só lembrando que as ectomicorrizas, de uma forma a grande maioria das espécies que formam ectomicorrizas são base de micota, tem ascomicota e uma pequena parte estão aqui, tá? Então, quando nós tivermos aula prática, uma das atividades que eu vou pedir para vocês é que vocês coletem dejetos de herbívoros, né? Como esterco de gado, de cavalo, por exemplo. Prepare, faça uma câmera úmida e observem quais os fungos que vão crescer nesse substrato, né? Porque é um substrato muito rico e um modelo bem bacana para a gente acompanhar a sucessão fúngica, entre outros organismos que podem aparecer, né? Então tem uma grande diversidade de fungos, entre outros organismos, né, que podem aparecer nesse tipo de substrato. Tá? Muitas espécies diferentes gêneros. Tá? E uma delas, muito interessante, um dos gêneros muito bonitos de se ver, muito curioso, é o Pilobolus, que eu quero que a gente veja isso em sala de aula. Tá? Na verdade, o Pilobolus ele tem uma estratégia de liberação dos esporos assexuais que é muito interessante, né? Então, vocês podem ver aqui, os esporangióforos crescem em uma grande quantidade em um momento específico da decomposição do esterco, né? E o esporângio é essa cápsula escura que fica sobre essa vesícula subesporangial, tá? Bem na base dessa vesícula subesporangial tem uma retina, que ela é sensível à luz. Então, conforme a luz bate no esporângio, ele modifica a sua posição para colocar essa cápsula negra, que é a parte de fora dessa cápsula, na verdade, ela tem um pigmento escuro, que é a melanina, tá? E aí o esporangióforo direciona essa cápsula para proteger essa retina que fica na base da vesícula subesporangial, certo? É uma forma muito interessante, na verdade, desse fungo direcionar o esporângio que está cheio de esporos para a luz, tá? Então, quando essa vesícula subesporangial ela está muito cheia, né, com uma pressão interna muito grande, ela vai explodir. Isso acontece justamente quando os esporos que estão dentro do esporângio estão maduros. Então, ela explode e ela lança essa cápsula cheia de esporos até 2 metros de distância, para vocês terem uma ideia. Então, o sucesso dela em lançar essa cápsula para longe é direcionar essa cápsula para luz. Né? Então, é uma forma muito inteligente, vamos dizer assim, do ponto de vista natural, de dispersão dos esporos. Tá? Aqui o Rhizopus stolonifer, que a gente vai ver também em sala de aula, né? Vamos caracterizar todas as estruturas, tá? Principalmente a estrutura reprodutiva assexual, que são os esporangióforos, onde estão os esporângios e são produzidos os esporos. Tá? A gente também tem no laboratório culturas de absídia, que a gente vai colocar para crescer em placas, numa placa, e os indivíduos eles vão se encontrar e vão formar, vão se reproduzir sexuadamente, vão formar o zigosporângio, e a gente vai poder ver isso em absídia, em sala de aula, tá bom? Então, essa é a aula de zigomicota e até mais, gente. Um grande abraço.